Você já se perguntou como algumas construções desafiam a lógica e a gravidade? Como é possível que estruturas gigantescas, pesando milhares de toneladas, se mantenham de pé, atravessem oceanos ou até mesmo mudem de cor como um camaleão? O ser humano, desde o início dos tempos, sempre buscou superar seus próprios limites. E a engenharia moderna é a prova viva disso. Hoje, nós vamos embarcar em uma jornada épica ao redor do mundo para conhecer as 10 obras de engenharia mais impressionantes já criadas. São projetos que não apenas redefiniram o que é possível, mas que também transformaram paisagens, economias e a vida de milhões de pessoas. Prepare-se para ficar de queixo caído, porque cada parada da nossa viagem revela um feito mais inacreditável que o outro. Vamos escalar o prédio mais alto do planeta, atravessar a ponte com o maior vão livre do mundo, mergulhar em um túnel sob o mar e até visitar ilhas artificiais que podem ser vistas do espaço. Cada uma dessas maravilhas tem uma história fascinante por trás, cheia de desafios, inovações e uma dose gigantesca de genialidade humana. Fique comigo até o final para descobrir qual delas é a mais impressionante de todas. A decisão vai ser difícil, eu garanto. E antes de começarmos essa aventura, você já sabe o que fazer para apoiar o nosso trabalho e nos ajudar a trazer mais conteúdos incríveis como este, não é? Deixa aquele like caprichado aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você conhece alguém que também é apaixonado por arquitetura, engenharia e grandes feitos, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Tenho certeza que ela vai adorar. Agora, sem mais delongas, vamos começar nossa viagem. Nossa primeira parada nos leva para o deserto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde um verdadeiro titã de aço e vidro perfura as nuvens. Estou falando, é claro, do Burj Khalifa. Com seus impressionantes 828 metros de altura, ele não é apenas um prédio alto, ele é o prédio mais alto do mundo, uma verdadeira agulha apontando para o céu. Para se ter uma ideia, ele é quase 2 vezes mais alto que o Empire State Building, em Nova York. A construção foi um desafio monumental que durou cerca de 6 anos e envolveu mais de 12 mil trabalhadores de diferentes nacionalidades, um verdadeiro exército construindo uma torre moderna de Babel. O design do Burj Khalifa foi inspirado em uma flor do deserto chamada Himenocalis, e sua base em forma de kisri não é apenas estética. Essa geometria é crucial para dar estabilidade à estrutura, ajudando a confundir o vento e reduzir as forças que atuam sobre o edifício em grandes altitudes. A quantidade de material usado é alucinante. Foram mais de 330 mil metros cúbicos de concreto e 39 mil toneladas de vergalhões de aço. Se você enfileirasse todo esse aço, daria para percorrer mais de 1/4 da circunferência da Terra. É uma escala difícil até de imaginar. Mas as curiosidades não param por aí. O sistema de elevadores do Burj Khalifa é um dos mais rápidos do mundo, viajando a uma velocidade de 10 metros por segundo. Isso significa que você pode ir do térreo ao mirante no 124º andar em aproximadamente 1 minuto. E o topo do prédio? A diferença de temperatura entre a base e o topo pode chegar a incríveis 6 graus Celsius. Além disso, o sistema de refrigeração precisa ser tão potente que a condensação da água gera cerca de 15 milhões de galões de água por ano, que são reaproveitados para irrigar os jardins ao redor. O Burj Khalifa é mais do que um recorde de altura. É um símbolo do poder econômico e da ambição de Dubai. Ele redefiniu o conceito de arranha-céu e se tornou um ícone global instantâneo, uma prova de que, com engenharia de ponta e uma visão audaciosa, o céu realmente não é o limite. Ele estabelece um padrão altíssimo, literalmente, para a nossa lista. Mas acredite, as próximas maravilhas são igualmente impressionantes em suas próprias categorias. Deixamos o deserto para trás e viajamos para o Japão, um país conhecido por sua tecnologia de ponta e por sua constante batalha contra as forças da natureza. É aqui que encontramos a Ponte Akashi Kaikyo, uma obra-prima da engenharia suspensa. Conhecida como a Ponte da Pérola, ela conecta a cidade de Kobe, na ilha principal de Honshu, a ilha de Awaji, atravessando o traiçoeiro estreito de Akashi. O que a torna tão especial?
Ela detém o recorde de ponte suspensa com o maior vão livre central do mundo, impressionantes 1.991 metros. São quase 2 quilômetros de pista suspensa sem nenhum pilar de sustentação embaixo. Construir essa ponte foi um dos maiores desafios de engenharia da história. O Estreito de Akashi é conhecido por suas correntes marítimas fortes, nevoeiros densos e, principalmente, por ser uma região de intensa atividade sísmica e propensa a tufões violentos. A equipe de engenheiros precisou desenvolver técnicas e materiais inovadores para garantir que a ponte resistisse a ventos de até 286 km por hora e a terremotos de até 8,5 na escala Richter. A estrutura foi projetada para ser flexível, balançando e se movendo para dissipar a energia dessas forças naturais, como um bambu se curvando ao vento. Um fato impressionante é que, durante seus 10 anos de construção, a ponte enfrentou um teste real de sua resistência. Em 1995, o grande terremoto de Hanshin, com magnitude de 7,3, atingiu a região. O epicentro estava localizado diretamente entre as duas torres principais da ponte, que já estavam erguidas. Incrivelmente, a estrutura sobreviveu sem danos significativos, mas o terremoto afastou as torres em quase 1 metro, o que exigiu um replanejamento para ajustar o vão central, que originalmente seria de 1.990 metros e passou para 1.991. Os cabos de aço que sustentam a ponte são uma maravilha à parte. Cada um dos 2 cabos principais é composto por 290 feixes menores, e cada feixe contém 127 fios de aço. Se esticássemos todos os fios de aço usados na ponte, eles dariam a volta na Terra mais de 7 vezes. À noite, a ponte é iluminada por um sistema de luzes coloridas, que mudam de acordo com a estação do ano ou eventos especiais, transformando-a em uma verdadeira harpa de luz sobre as águas. A Akashi Kaikyo não é apenas uma via de transporte, é um monumento à resiliência e à engenhosidade japonesa. Agora, vamos para as Américas. Mais precisamente para um pequeno país que abriga uma das obras de engenharia mais transformadoras da história da humanidade, o Canal do Panamá. Por mais de um século, este atalho marítimo de 82 quilômetros tem conectado os oceanos Atlântico e Pacífico, revolucionando o comércio global. Antes de sua construção, um navio que saísse de Nova York com destino a São Francisco precisava contornar toda a América do Sul. Uma viagem perigosa e demorada de cerca de 20.000 quilômetros. O canal reduziu essa distância para menos de 8.500 quilômetros. A genialidade do Canal do Panamá está em seu sistema de eclusas. Ao contrário do que muitos pensam, o canal não é simplesmente uma vala que corta o continente. Na verdade, ele funciona como um elevador de água que eleva os navios do nível do mar até o Lago Gatun, um lago artificial a 26 metros de altitude, e depois os baixa novamente do outro lado. Esse sistema é necessário para superar a topografia acidentada do Istmo do Panamá. As eclusas são câmaras gigantescas, com portões maciços em cada extremidade, que se enchem ou esvaziam de água por gravidade para levantar ou descer as embarcações. A construção do canal foi uma saga épica, marcada por desafios monumentais. Iniciada pelos franceses no final do século XIX e depois concluída pelos americanos no início do século XX, a obra enfrentou deslizamentos de terra constantes, surtos de doenças tropicais como malária e febre amarela, que vitimaram milhares de trabalhadores, e a dificuldade logística de escavar milhões de metros cúbicos de terra e rocha. O Corte Culebra, a parte mais estreita do canal, foi o maior desafio, exigindo uma escavação massiva através da Cordilheira Continental. Recentemente, o canal passou por uma expansão histórica, concluída em 2016. Novas eclusas, muito maiores, foram construídas para permitir a passagem dos navios Neo-Panamax, embarcações gigantescas que antes eram grandes demais para usar o atalho. Essas novas eclusas também contam com um sistema engenhoso de bacias de reutilização de água, que economiza até 60% da água doce utilizada em cada trânsito. O Canal do Panamá não é apenas uma maravilha da engenharia do passado, mas uma obra que continua a evoluir, mantendo sua posição como uma artéria vital para a economia mundial.
Nossa jornada nos leva agora à China, para o rio Yangtze, onde encontramos uma estrutura de proporções tão colossais que é difícil de compreender. A usina hidrelétrica de Três Gargantas. Esta não é apenas a maior usina hidrelétrica do mundo em termos de capacidade de produção de energia. É uma das maiores estruturas de concreto já construídas pelo homem. A barragem principal tem mais de 2,3 quilômetros de comprimento e 185 metros de altura. Para construir este monstro, foi necessário usar concreto e aço suficientes para construir 63 Torres Eiffel. A principal função da usina de Três Gargantas é gerar eletricidade limpa e renovável. Com suas 34 turbinas gigantes, a usina tem uma capacidade instalada de 22.500 megawatts, o que equivale a cerca de 15 usinas nucleares. Essa energia é fundamental para abastecer as cidades e indústrias em rápido crescimento da China, ajudando a reduzir a dependência do país em relação ao carvão, uma fonte de energia altamente poluente. A usina desempenha um papel crucial na matriz energética chinesa, evitando a emissão de milhões de toneladas de dióxido de carbono a cada ano. Além da geração de energia, a barragem foi projetada para cumprir outras duas funções vitais: controle de enchentes e melhoria da navegação. O rio Yangtze é historicamente propenso a inundações devastadoras que, ao longo dos séculos, tiraram a vida de milhões de pessoas. A barragem cria um reservatório gigantesco que pode reter o excesso de água durante a estação chuvosa, liberando-a de forma controlada e protegendo as comunidades rio abaixo. A usina também inclui um sistema de eclusas de 5 estágios, semelhante ao do Canal do Panamá, que permite que navios de grande porte naveguem mais de 2.000 quilômetros para o interior da China. No entanto, a grandiosidade da obra também veio com um custo social e ambiental significativo. A criação do enorme reservatório exigiu a realocação de mais de 1,3 milhão de pessoas e submergiu centenas de cidades, vilarejos e sítios arqueológicos. O impacto no ecossistema local também é uma preocupação constante para cientistas e ambientalistas. A usina de Três Gargantas é, portanto, um exemplo poderoso da dualidade das megaobras de engenharia, uma demonstração incrível da capacidade humana de domar a natureza, mas também um lembrete dos profundos impactos que tais intervenções podem causar. Agora, vamos mergulhar, literalmente, sob as águas do Canal da Mancha. Estamos falando do Eurotúnel, ou Channel Tunnel, uma das obras de engenharia mais ambiciosas do século XX, que finalmente realizou o sonho secular de conectar a Grã-Bretanha ao continente europeu. Por séculos, engenheiros e visionários, incluindo Napoleão Bonaparte, sonharam com uma ligação fixa entre a Inglaterra e a França. O Eurotúnel transformou esse sonho em realidade, criando uma conexão ferroviária de 50,5 quilômetros entre Folkestone, na Inglaterra, e Coquelles, na França. O que torna o Eurotúnel uma maravilha da engenharia é que não se trata de um único túnel, mas sim de 3. Existem 2 túneis principais, um para os trens que vão em cada direção e um túnel de serviço menor, localizado entre os 2 principais. Este túnel de serviço é crucial para a manutenção e, mais importante, para a segurança, servindo como uma rota de fuga em caso de emergência. A escavação foi um empreendimento colossal, realizado simultaneamente a partir dos lados britânico e francês, utilizando 11 máquinas perfuradoras de túneis, conhecidas como TBMs, que eram verdadeiras fábricas subterrâneas sobre esteiras. O maior desafio técnico foi garantir o alinhamento perfeito dos túneis que estavam sendo escavados, de lados opostos, debaixo do leito do mar. As equipes de engenharia usaram uma combinação de levantamentos topográficos tradicionais, lasers e sistemas de navegação por satélite para guiar as TBMs. O momento em que os trabalhadores britânicos e franceses se encontraram no meio do túnel de serviço, em 1º de dezembro de 1990, foi um marco histórico, simbolizando a união não apenas de 2 seções de um túnel, mas de 2 nações. A precisão foi notável. A diferença de alinhamento foi de apenas alguns centímetros. Hoje, o Eurotúnel é uma artéria vital para o transporte e o comércio. Trens de alta velocidade, como o Eurostar,
transportam passageiros de Londres a Paris em pouco mais de 2 horas. Além disso, trens especiais, chamados Le Shuttle, transportam carros, ônibus e caminhões, permitindo que as pessoas simplesmente dirijam seus veículos para dentro do trem na Inglaterra e saiam dirigindo na França. Dos seus 50,5 quilômetros de extensão, 37,9 quilômetros estão submersos, tornando-o o túnel submarino mais longo do mundo. É uma prova de que a engenharia pode superar barreiras geográficas e aproximar culturas. Nossa próxima parada nos leva ao coração de uma das cidades-estado mais modernas do mundo, Singapura. Aqui, um ícone arquitetônico domina o horizonte e redefiniu a imagem do país. Estou falando do Marina Bay Sands, um complexo resort integrado que parece ter saído de um filme de ficção científica. Sua característica mais marcante são as 3 torres de hotel de 55 andares, que são coroadas por uma plataforma de 340 metros de comprimento, chamada Sands Sky Park. Essa plataforma, com um formato que lembra um navio, se estende sobre as 3 torres, criando uma silhueta única e inesquecível. O design do Marina Bay Sands, concebido pelo arquiteto Moshe Safdie, foi inspirado em um baralho de cartas. As torres não são perfeitamente retas, elas são inclinadas e curvas, o que representou um enorme desafio de engenharia estrutural. A construção do Sky Park foi uma façanha por si só. Ele foi construído em seções no chão, içado a 200 metros de altura e montado no topo das torres. Para acomodar o movimento natural dos edifícios devido ao vento e ao assentamento do solo, existem juntas de expansão gigantescas sob a piscina principal, que podem se mover até 50 centímetros. E por falar em piscina, é no Sky Park que se encontra a atração mais famosa do Marina Bay Sands, a piscina de borda infinita mais alta do mundo. Com 150 metros de comprimento, ela cria a ilusão de que você está nadando na beira de um penhasco, com uma vista panorâmica de tirar o fôlego do distrito financeiro de Singapura. A água parece cair do topo do prédio, mas na verdade, ela transborda para uma bacia de captação e é bombeada de volta para a piscina principal. É uma experiência surreal e um dos locais mais fotografados do planeta. O Marina Bay Sands é muito mais do que apenas um hotel com uma piscina incrível. O complexo inclui um cassino de luxo, um centro de convenções, um shopping center com um canal interno onde você pode passear de gôndola, um museu em forma de flor de lótus e 2 teatros. É uma cidade dentro de uma cidade, projetada para ser um destino completo de entretenimento e negócios. A obra se tornou um símbolo do dinamismo e da inovação de Singapura, provando que a engenharia e a arquitetura podem criar não apenas edifícios, mas verdadeiros marcos culturais e turísticos. Da paisagem urbana de Singapura, voamos para o cenário rural e pitoresco do sul da França. Aqui, atravessando o vale do rio Tarn, encontramos uma estrutura que combina força e delicadeza de uma maneira espetacular, o Viaduto de Millau. Esta não é uma ponte comum, é a ponte estaiada, ou seja, sustentada por cabos, mais alta do mundo, com um de seus pilares atingindo uma altura de 343 metros. Isso a torna mais alta que a própria Torre Eiffel. Quando o nevoeiro se instala no vale, a ponte parece flutuar sobre um mar de nuvens, uma visão verdadeiramente mágica. Projetada pelo engenheiro Michel Virloget e pelo arquiteto britânico Norman Foster, a ponte foi concebida para ter o mínimo impacto visual na paisagem natural deslumbrante. A ideia era criar uma estrutura que fosse, ao mesmo tempo, monumental e etérea. O resultado é uma pista de concreto e aço, que parece pairar delicadamente sobre 7 pilares esguios, com cabos que se estendem como as cordas de uma harpa, dando à ponte uma aparência de leveza e elegância que contradiz sua imensa escala e resistência. A construção do viaduto de Millau foi um feito de precisão e inovação. Os pilares foram construídos com concreto de alto desempenho e uma cofragem autotrepante, que subia à medida que o pilar crescia. A parte mais engenhosa foi a montagem do tabuleiro da ponte. As 2 seções do tabuleiro, feitas de aço, foram montadas em cada lado do vale e depois lentamente empurradas sobre os pilares, usando um sistema de macacos hidráulicos controlados por GPS e lasers.
Esse processo, conhecido como lançamento incremental, permitiu que a ponte fosse construída sem a necessidade de grandes andaimes no vale. O viaduto de Millau resolveu um grande problema de tráfego na região, eliminando os engarrafamentos de verão na cidade de Millau e criando uma rota direta e rápida entre Paris e a costa do Mediterrâneo. Mas, além de sua função prática, a ponte se tornou uma atração turística por direito próprio, celebrada mundialmente como um exemplo sublime de como a engenharia pode se harmonizar com a natureza. Ela é a prova de que as maiores obras de infraestrutura também podem ser belas obras de arte. Nossa jornada nos leva agora para a ilha de Taiwan, um lugar que fica no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta, e também na rota de tufões violentos. Construir um arranha-céu super alto aqui parece uma ideia insana, mas foi exatamente isso que os engenheiros fizeram com o Taipei 101. Inaugurado em 2004, ele foi o primeiro arranha-céu do mundo a ultrapassar a marca de 0,5 quilômetro de altura, com seus 508 metros, e manteve o título de mais alto do mundo até a chegada do Burj Khalifa. O design do Taipei 101 é, olha só, riquíssimo em simbolismo, inspirado em um caule de bambu, um ícone de força e resiliência na cultura asiática, e também em um pagode tradicional. O prédio é dividido em 8 seções de 8 andares cada, pois o número 8 é associado à prosperidade e boa sorte. Mas a verdadeira maravilha deste edifício não está apenas em sua estética, mas em sua incrível engenharia de resistência. Para suportar os constantes tremores de terra e os ventos de tufões, os engenheiros criaram uma solução simplesmente genial. No coração do edifício, suspenso entre o 87º e o 92º andar, fica a arma secreta do Taipei 101. Um amortecedor de massa sintonizado de 660 toneladas. Trata-se de uma esfera de aço dourada gigantesca, a maior e mais pesada do mundo, que fica visível para os visitantes. Quando o prédio balança devido a ventos fortes ou a um terremoto, essa esfera se move na direção oposta, agindo como um pêndulo para neutralizar as oscilações e estabilizar a estrutura. É como um contrapeso gigante que garante o conforto e a segurança dos ocupantes. Além do amortecedor de massa, a estrutura do Taipei 101 é composta por uma combinação de mega colunas de aço preenchidas com concreto de alta resistência, garantindo uma rigidez excepcional. Os elevadores também são uma maravilha tecnológica, estando entre os mais rápidos do mundo, capazes de levar os visitantes do 5º andar ao observatório no 89º em apenas 37 segundos. O Taipei 101 é mais do que um prédio alto. É uma fortaleza tecnológica, um testemunho da capacidade humana de construir com segurança em alguns dos ambientes mais desafiadores da Terra. Do mundo dos arranha-céus, vamos para o universo do esporte, mais especificamente para Munique, na Alemanha. Aqui, encontramos um estádio de futebol que parece uma nave espacial, que acabou de pousar, a Allianz Arena. Casa de um dos maiores clubes de futebol do mundo, o Bayern de Munique, este estádio é famoso não apenas por sua atmosfera vibrante, mas por sua fachada revolucionária, que o torna um dos locais esportivos mais icônicos do planeta. Apelidado de Schlauchboot, ou bote inflável, pelos locais, seu design é único. A característica mais espetacular da Allianz Arena é sua cobertura externa, composta por 2.760 painéis de ETFE, que é o etileno tetrafluoretileno, em formato de diamante. O ETFE é um tipo de plástico ultra leve, durável e translúcido. Esses painéis são mantidos inflados com ar seco, criando uma aparência de almofada. Mas olha só, a verdadeira mágica acontece à noite. Cada um desses painéis pode ser iluminado individualmente com luzes LED nas cores vermelha, azul ou branca. Isso permite que a fachada do estádio mude completamente de cor. Essa tecnologia de iluminação não é só um efeito visual impressionante, ela tem um propósito prático e simbólico. Quando o Bayern de Munique joga em casa, o estádio brilha em um vermelho intenso, a cor do clube. Quando a seleção alemã joga, ele se ilumina de branco. Antigamente, quando o outro time da cidade, o TSV 1860 München, jogava lá, o estádio ficava azul.
Essa capacidade de se transformar visualmente cria uma identidade poderosa e uma experiência imersiva para os torcedores, antes mesmo de entrarem no estádio. Além da fachada, a engenharia do estádio foi pensada para a experiência do torcedor. A inclinação das arquibancadas garante uma visão perfeita do campo de qualquer assento, e o design acústico foi projetado para amplificar o som da torcida, criando uma atmosfera intimidante para os adversários. A Allianz Arena é um exemplo perfeito de como a engenharia e a tecnologia podem ser usadas para fundir arquitetura, identidade de marca e paixão esportiva, criando um edifício que não é apenas um lugar para assistir a um jogo, mas parte do próprio espetáculo. Para nossa última e talvez mais audaciosa maravilha, retornamos a Dubai, um lugar que parece não ter limites para a ambição. Se construir o prédio mais alto do mundo não fosse suficiente, que tal construir ilhas inteiras no meio do oceano? É exatamente isso que foi feito com a Palm Jumeirah, a primeira e mais famosa das ilhas artificiais de Dubai. Vista do alto, a estrutura tem o formato de uma palmeira, com um tronco, 16 folhas ou frondes e um crescente ao redor que funciona como um quebra-mar. É uma obra tão grande que pode ser vista do espaço. A criação da Palm Jumeirah foi um projeto de engenharia e logística sem precedentes. Não foi usado concreto ou aço para criar a base da ilha. Em vez disso, ela foi construída inteiramente de areia e rocha. Cerca de 94 milhões de metros cúbicos de areia foram dragados do fundo do Golfo Pérsico e depositados no local para formar a ilha. O crescente de 11 quilômetros que a protege foi construído com mais de 7 milhões de toneladas de rocha, extraídas de montanhas nos Emirados Árabes Unidos. Cada rocha foi posicionada individualmente por um guindaste, seguindo coordenadas de GPS para garantir a precisão. Um dos maiores desafios foi garantir que a água do mar dentro das frondes da palmeira não ficasse estagnada. Para resolver isso, os engenheiros criaram aberturas no crescente, permitindo que a água circule naturalmente com as marés, renovando-se a cada 13 dias. A construção foi monitorada por satélites para garantir que a forma da palmeira estivesse sendo mantida com precisão milimétrica. É um exemplo impressionante de recuperação de terras, ou seja, o processo de criar novas terras a partir do mar. Hoje, a Palm Jumeirah é um dos endereços mais exclusivos do mundo. Suas frondes abrigam vilas de luxo, cada uma com sua própria praia particular, enquanto o tronco e o crescente são o lar de hotéis 5 estrelas, incluindo o icônico Atlantis The Palm, apartamentos, restaurantes e atrações turísticas. A Palm Jumeirah é a personificação da visão de Dubai de transformar o deserto e o mar em um playground de luxo, um testemunho do poder da engenharia para literalmente remodelar a superfície do nosso planeta. E assim, terminamos nossa viagem por 10 das mais incríveis maravilhas da engenharia moderna. Do topo do Burj Khalifa, às profundezas do Eurotúnel, da elegância do viaduto de Millau, à audácia da Palm Jumeirah, vimos como a criatividade, a perseverança e a genialidade humana podem superar desafios que parecem impossíveis. Cada uma dessas estruturas não é apenas um feito técnico, é um monumento que conta uma história de ambição, colaboração e do nosso desejo incessante de construir um futuro maior e mais conectado. Elas nos inspiram e nos lembram que os únicos limites que realmente existem são aqueles que colocamos em nossa própria imaginação. Espero que você tenha se impressionado tanto quanto eu com essas obras fantásticas. A engenharia está ao nosso redor, moldando o mundo em que vivemos de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando as grandes conquistas da humanidade comigo, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o canal, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, claro, compartilhe esta jornada com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se maravilhar com esses feitos. Agora, eu quero saber a sua opinião. Depois de conhecer todas essas construções espetaculares, a escolha é difícil, eu sei, mas eu quero que você me diga. Qual dessas construções você gostaria de conhecer pessoalmente? Comente aqui embaixo. Eu vou ler e responder o máximo de comentários que conseguir.
Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.